O vento gelado da noite cortava o rosto de Clara como se fossem lâminas invisíveis. Ela estava parada na beirada do viaduto, olhando para o vazio que se estendia abaixo de seus pés. Os carros passavam lá embaixo como pequenos borrões de luz, indiferentes à dor que consumia a alma daquela jovem. Clara tinha apenas 25 anos, mas o peso em seus ombros a fazia sentir como se tivesse vivido séculos de sofrimento. As roupas que ela vestia eram pouco mais do que trapos esfarrapados. O tecido fino e rasgado não oferecia nenhuma proteção contra o frio impiedoso daquela madrugada. Seus pés estavam descalços, pisando no concreto áspero e gelado. Ela havia deixado seus sapatos velhos e furados alguns metros para trás. A fome era uma dor constante em seu estômago. Fazia dias que Clara não comia uma refeição de verdade, sobrevivendo apenas de restos que encontrava ou de pequenas doações de estranhos. Mas a fome física, por pior que fosse, não era nada comparada à fome de afeto e de dignidade. Ela sentia que havia perdido o direito de ser chamada de ser humano. As humilhações que sofreu nos últimos meses passavam por sua mente como um filme escuro e doloroso. Ela se lembrava do dia em que foi despejada de seu pequeno quarto, sem ter para onde ir. Lembrava dos olhares de nojo e desprezo que recebia das pessoas na rua. Lembrava do comerciante que jogou um balde de água suja nela, apenas para afastá-la da calçada de sua loja. Cada palavra cruel, cada olhar de repulsa, cada porta batida em seu rosto havia arrancado um pedaço de sua esperança. Clara se sentia um fantasma vagando por uma cidade que se recusava a enxergá-la. Ela estava exausta de lutar. Estava cansada de tentar provar que merecia existir. Foi essa exaustão profunda que a levou até aquele viaduto. Ela olhou para as luzes da cidade ao longe, sentindo uma tristeza infinita apertar seu peito. A solidão é um fardo muito pesado para se carregar em silêncio. Muitas vezes, a vida nos empurra para a beira de abismos emocionais tão fundos que achamos que não há outra saída. Se você já se sentiu invisível ou sem forças para continuar, saiba que você não está sozinho. Convido você a se inscrever aqui no canal Voz e Histórias Narradas. Ative o sininho, pois este é um espaço seguro para corações que precisam de acolhimento. Clara deu mais um pequeno passo em direção à beirada. O barulho do tráfego parecia distante agora, abafado pelo som das batidas aceleradas de seu próprio coração. Ela fechou os olhos, pronta para deixar que a gravidade resolvesse todos os seus problemas. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto sujo de poeira e fuligem. Foi nesse momento exato que ela ouviu o som de passos lentos se aproximando. O som ecoava no concreto firme e calmo. Clara não abriu os olhos imediatamente. Ela pensou que fosse apenas mais um pedestre apressado, alguém que passaria reto sem sequer notar sua presença ali na beirada. Mas os passos pararam a poucos metros de distância. Uma voz masculina quebrou o silêncio da noite. Não era uma voz assustada, nem desesperada. Era uma voz incrivelmente serena, profunda e acolhedora. A vista daqui de cima é realmente muito triste nas noites de frio. Clara abriu os olhos, assustada com a abordagem inesperada. Ela virou o rosto lentamente, segurando-se nas grades frias do viaduto. A poucos passos dela estava um homem alto, vestindo um sobretudo escuro e elegante. Ele tinha 37 anos, uma postura firme, mas um olhar incrivelmente suave. Ele não estava gritando para que ela descesse. Ele não parecia em pânico, nem estava com o celular na mão, chamando as autoridades. Ele apenas a olhava com uma atenção genuína e respeitosa. Clara franziu a testa, confusa. Aquele homem claramente não pertencia àquele lugar escuro e abandonado. "Por favor, vá embora", Clara disse, com a voz embargada e fraca. "Me deixe em paz. Eu não quero plateia." O homem deu um sorriso contido, sem mostrar os dentes. Ele colocou as mãos nos bolsos do sobretudo, demonstrando que não faria nenhum movimento brusco. "Eu não vim ser plateia", ele respondeu, com a mesma voz serena. "Meu nome é Henrique.
Eu estava dirigindo de volta para casa, mas meu carro teve um problema logo ali atrás. Eu resolvi caminhar um pouco para clarear a mente. Clara olhou na direção que ele apontou com a cabeça. Havia um carro luxuoso encostado muito longe dali, quase sumindo na escuridão. Ela não entendia por que um homem tão rico estava perdendo seu tempo conversando com uma moradora de rua prestes a pular de uma ponte. Isso não é problema meu, Clara murmurou, virando o rosto novamente para o abismo. Volte para o seu carro chique. A sua vida deve ser perfeita demais para você entender o que eu estou fazendo aqui. Henrique deu um passo lento e cuidadoso para a frente. O vento balançou os cabelos dele e, por um segundo, Clara percebeu uma sombra de profunda tristeza nos olhos daquele homem. Você tem toda a razão, Henrique disse suavemente. Eu não sei o que trouxe você até aqui. Eu não conheço a sua dor. E seria muita arrogância da minha parte dizer que entendo. Mas eu sei que o vento está congelando. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava tremendo incontrolavelmente, embora mal percebesse isso antes de ele mencionar o frio. Seus braços finos estavam arrepiados e arroxeados pela baixa temperatura. Eu tenho café quente em uma garrafa no meu carro, Henrique continuou, a voz quase como um sussurro amigável. Eu adoraria tomar uma xícara, mas detesto beber café sozinho. Se você descer daí, eu divido com você. Depois disso, se você quiser voltar para essa grade, eu prometo que não vou te impedir. A proposta era tão incomum e absurda que Clara ficou sem reação. Pela primeira vez em muitos meses, alguém não estava exigindo nada dela. Alguém não estava gritando ou lhe dizendo o que fazer. Ele estava apenas oferecendo uma escolha simples, uma xícara de café quente. Ela olhou para baixo novamente. O abismo ainda a chamava, prometendo o fim de toda a dor e da fome. Mas o cheiro imaginário de um café quente invadiu sua mente. A promessa de alguns minutos de calor parecia subitamente muito tentadora para seu corpo castigado. Por que você se importa? Ela perguntou, a voz falhando. Olhe para mim. Eu sou lixo. Eu não sou ninguém. Henrique tirou as mãos dos bolsos e deu mais um passo, parando bem perto da grade onde ela estava. Ele não tentou tocá-la. Ele apenas a encarou com uma dignidade que ela não recebia há muito tempo. Nenhum ser humano é lixo, ele respondeu, com uma firmeza que fez o coração de Clara bater mais forte. Você está ferida, está cansada e está com muito frio. Mas você está viva, e eu realmente preciso de companhia para aquele café. Clara fechou os olhos com força. As lágrimas finalmente começaram a cair livremente, lavando a sujeira de seu rosto. O choro reprimido de meses de abandono explodiu em seu peito. Ela chorou com a força de uma criança perdida. Henrique permaneceu em silêncio. Ele tirou o próprio sobretudo escuro, enfrentando o vento gelado em apenas uma camisa social. Com movimentos lentos, ele estendeu o casaco pesado e quente na direção dela, segurando-o pelas pontas. Venha, ele sussurrou. Deixe eu cobrir você. Com as mãos trêmulas e o corpo fraco, Clara soltou uma das mãos da grade. Depois, soltou a outra. Ela virou o corpo devagar, sentindo as pernas bambas ameaçarem ceder a qualquer momento. Ela desceu o pequeno degrau de concreto e pisou na calçada do viaduto. Assim que seus pés tocaram o chão seguro, Henrique colocou o sobretudo sobre os ombros dela. O calor do tecido era tão imenso que Clara sentiu como se estivesse sendo abraçada. O cheiro do casaco era bom, um perfume suave e limpo de madeira e sabonete, algo que a lembrou de uma vida que ela não tinha mais. Pronto, Henrique disse, dando um passo para trás para dar espaço a ela. Vamos buscar aquele café. Seus sapatos estão logo ali. Ele caminhou até onde os chinelos velhos de Clara estavam caídos e os pegou. Sem demonstrar nenhum sinal de nojo, ele os colocou no chão, bem na frente dos pés descalços dela. Clara calçou os sapatos em silêncio, ainda soluçando baixinho. Eles começaram a caminhar lado a lado pelo acostamento do viaduto.
Clara estava envolvida naquele casaco imenso que arrastava no chão, sentindo-se pequena, mas estranhamente protegida. Henrique caminhava no lado mais próximo à rua, como se quisesse blindá-la dos carros que passavam. O trajeto até o carro dele foi feito em silêncio. Clara olhava para o chão, envergonhada de sua aparência. Ela sabia que cheirava a rua, a suor antigo e a desespero. Ela não conseguia entender como um homem daquele porte conseguia andar ao lado dela sem tampar o nariz ou apressar o passo. Quando chegaram ao carro, Clara percebeu que não era um carro qualquer. Era um veículo muito caro, do tipo que ela só via pela televisão. Henrique abriu a porta do passageiro para ela. O interior tinha bancos de couro macio e o aquecedor estava ligado, criando um ambiente perfeitamente morno. Clara hesitou. Ela olhou para as próprias roupas sujas e depois para o banco imaculado do carro. "Eu vou sujar o seu banco", ela murmurou, abraçando o sobretudo com força. "Eu não posso entrar aí. O banco é feito de couro, ele foi feito para ser limpo", Henrique respondeu, sorrindo gentilmente. "Você foi feita para ser cuidada. Por favor, entre. O café está no porta-luvas." Com lágrimas silenciosas voltando a cair, Clara sentou-se no banco macio. Henrique fechou a porta com cuidado e deu a volta, sentando-se no banco do motorista. Ele pegou uma garrafa térmica prateada e 2 pequenos copos. Despejou o líquido escuro e fumegante e entregou um copo nas mãos trêmulas de Clara. O calor do copo irradiou pelas mãos da jovem. Ela levou o café aos lábios e deu um pequeno gole. O gosto era forte, doce na medida certa, e desceu por sua garganta como um remédio curativo. Ela fechou os olhos, saboreando cada gota daquela pequena dignidade devolvida. "Qual é o seu nome?" Henrique perguntou suavemente, segurando o próprio copo. "Clara." Ela respondeu em um sussurro, olhando para o líquido escuro. "É um nome lindo, Clara", ele disse. "Um nome que traz luz. Eu sou Henrique." "Por que você mentiu para mim lá no viaduto, Henrique?" Ela perguntou de repente, levantando os olhos para encará-lo. "Seu carro não está quebrado. O motor está ligado e o aquecedor está funcionando." Henrique olhou para o volante e deu um sorriso melancólico. Ele suspirou profundamente antes de voltar o olhar para os olhos castanhos e cansados de Clara. "Eu menti porque eu precisava de uma desculpa para falar com você", ele confessou em tom baixo. "A verdade é que eu estava dirigindo sem rumo, tentando fugir do vazio da minha própria casa. Quando eu vi você ali na beirada, eu percebi que nós dois estávamos na beira de um abismo esta noite." Clara o observou com atenção. Sob a luz fraca do painel do carro, ela pôde ver que as palavras dele eram sinceras. Ele tinha dinheiro, poder e status, mas os olhos dele carregavam uma sombra de dor que ela reconhecia muito bem. A dor de quem sente que não pertence a lugar nenhum. Neste mundo tão apressado, às vezes encontramos cura na dor do outro. É nos momentos mais escuros que as conexões mais verdadeiras se formam. Por favor, curta este vídeo se você acredita no poder do acolhimento. Deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está ouvindo essa história. Eu adoraria saber até onde nossa voz está chegando. O silêncio confortável preencheu o carro. Clara continuou bebendo seu café em pequenos goles. A fome física ainda estava ali, mas o desespero havia diminuído. O simples ato de estar sentada em um lugar quente, conversando com alguém que a tratava pelo nome, começou a colar os pedaços de sua dignidade estilhaçada. "Eu perdi tudo o que eu tinha." Clara começou a falar, a voz um pouco mais firme agora. "Eu trabalhava como diarista, pagava meu aluguel direitinho, mas eu fiquei doente, uma pneumonia forte. Perdi as diárias, atrasei os pagamentos. Fui colocada para fora do meu quarto em uma noite de chuva." Henrique a ouvia com total atenção, sem interromper. "A rua destrói você aos poucos", ela continuou, olhando para as próprias mãos sujas. "Primeiro você perde a vaidade, depois você perde o orgulho de pedir ajuda, e por fim,
você perde a esperança. As pessoas passam por você e desviam o olhar, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. Hoje, eu só queria que essa invisibilidade acabasse. Você não é invisível para mim, Clara. Henrique disse, a voz embargada de emoção. E eu sinto muito que o mundo tenha falhado tanto com você. Ninguém deveria passar por isso. Ele abriu o pequeno compartimento entre os bancos e tirou um pacote de biscoitos. Ele abriu com cuidado e ofereceu a ela. Clara pegou um biscoito com as mãos trêmulas e começou a comer devagar. Era a melhor coisa que ela havia provado em muito tempo. Eu sei que você estava pronta para desistir de tudo hoje, Henrique disse, observando-a comer. Mas eu quero te fazer uma proposta. Não é caridade. É um acordo entre duas pessoas que precisam recomeçar. Clara parou de mastigar e olhou para ele, apreensiva. A vida a havia ensinado a desconfiar de ofertas fáceis. Pessoas em situação de rua são alvos fáceis para todo tipo de maldade. Que tipo de acordo? Ela perguntou, encolhendo-se um pouco mais dentro do sobretudo. Eu tenho uma casa muito grande. Grande demais para um homem só. Ele começou a explicar, escolhendo as palavras com calma. Eu vivo cercado de pessoas que só se importam com o meu dinheiro ou com a minha empresa. Eu estou sufocado nesse mundo artificial. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. Eu preciso de alguém que me ajude a cuidar da casa de hóspedes nos fundos da minha propriedade. Ele continuou. É um trabalho digno, com carteira assinada, salário e um quarto confortável para morar. Em troca, eu só peço honestidade e que você me deixe provar que a vida ainda pode ser boa. Clara arregalou os olhos. A oferta era irreal. Era como se ela tivesse caído no viaduto e acordado em um sonho impossível. Ela olhou para o pacote de biscoitos, para o café quente e depois para o rosto de Henrique. Por que eu? Ela perguntou, a voz cheia de dúvidas. Você pode contratar qualquer profissional experiente. Por que confiar em uma moradora de rua que você acabou de tirar da beirada de uma ponte? Henrique sorriu de forma triste, mas genuína. Porque lá em cima, quando eu ofereci o meu casaco, você hesitou. Ele respondeu. Alguém que quer se aproveitar da situação teria agarrado o casaco e exigido a minha carteira. Você só estava com medo de sujar o meu banco. Você tem caráter, Clara. A rua não roubou isso de você. Aquelas palavras atingiram o coração de Clara com a força de um furacão. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu validada. Ela se sentiu humana de novo. Ela fechou os olhos e respirou fundo, absorvendo o ar quente do carro. Eu aceito, ela sussurrou, abrindo os olhos. Eu aceito o trabalho, Henrique. Ele sorriu abertamente pela primeira vez naquela noite, um sorriso que iluminou o interior do carro. Ele ligou o veículo e engatou a marcha. Então, a primeira parada vai ser na minha casa, ele disse, dirigindo devagar para longe do viaduto. Você vai tomar um banho quente, vestir roupas limpas e comer uma refeição de verdade. Amanhã, nós começamos o nosso acordo. O carro se afastou pela avenida escura. O viaduto ficou para trás, um monumento frio e sombrio de um passado que Clara deixava no retrovisor. O trajeto foi longo e tranquilo. Clara observava as ruas da cidade mudarem gradativamente. As fachadas abandonadas deram lugar a condomínios luxuosos e ruas arborizadas. Ela estava entrando em um mundo completamente desconhecido. O medo ainda sussurrava em sua mente, mas a presença calma de Henrique ao seu lado era como uma âncora firme no meio da tempestade. Eles pararam diante de grandes portões de ferro. Henrique apertou um controle e os portões se abriram lentamente, revelando uma propriedade imensa. Havia um jardim impecável e uma casa principal que parecia um castelo moderno, iluminada por luzes suaves. Clara prendeu a respiração. A grandiosidade do lugar a intimidou. Ela se encolheu no banco, sentindo-se mais inadequada do que nunca. Ela era uma intrusa naquele mundo de riqueza.
Henrique estacionou o carro na garagem e desligou o motor. Ele olhou para Clara e percebeu o pânico estampado nos olhos dela. Eu sei que parece assustador agora, ele disse suavemente, mas não se preocupe com o tamanho da casa. Lembre-se do nosso acordo. Um passo de cada vez. Ele desceu do carro e abriu a porta para ela. Clara saiu devagar, os pés calçados com os velhos chinelos, pisando no chão de porcelanato impecável da garagem. O sobretudo escuro ainda envolvia seu corpo magro. Henrique a guiou pela porta dos fundos, entrando em uma cozinha imensa e brilhante. Clara nunca tinha visto nada igual. Os eletrodomésticos eram de aço escovado, as bancadas eram de mármore branco. Tudo cheirava a limpeza e a luxo. A governanta já foi dormir. Henrique disse em voz baixa, para não acordar ninguém. Eu mesmo vou preparar algo rápido para você comer. Sente-se ali na banqueta. Clara obedeceu, sentando-se timidamente na banqueta alta, perto da ilha da cozinha. Ela observou enquanto aquele homem rico e elegante tirava uma frigideira do armário, pegava ovos e queijo na geladeira e começava a cozinhar para ela. A cena era tão surreal que Clara precisou beliscar o próprio braço por baixo do casaco para ter certeza de que não estava delirando. O cheiro de manteiga derretida e ovos fritando invadiu a cozinha, fazendo o estômago dela roncar alto. Henrique colocou um prato farto na frente dela, ovos mexidos com queijo, pão torrado e um copo grande de suco de laranja natural. Era uma refeição simples, mas para Clara parecia um banquete de rei. Coma devagar, Henrique aconselhou, sentando-se na banqueta ao lado dela. Seu estômago não está acostumado, pode fazer mal se você comer muito rápido. Clara assentiu com a cabeça, pegando o garfo com as mãos ainda meio trêmulas. Ela colocou a primeira garfada na boca. O sabor era indescritível. Era o gosto da vida voltando para o seu corpo. As lágrimas de gratidão caíram silenciosamente em seu prato enquanto ela comia. Henrique apenas a observava, com um olhar cheio de compaixão e algo mais. Um sentimento de alívio por tê-la encontrado a tempo. Quando ela terminou de comer, Henrique a guiou por um longo corredor até um quarto no térreo. Era um quarto de hóspedes, com uma cama enorme, lençóis brancos e travesseiros macios. Havia um banheiro espaçoso anexo. Este quarto será o seu abrigo por hoje, ele disse, abrindo a porta do banheiro. Há toalhas limpas ali. No armário, você vai encontrar roupas de moletom novas. Podem ficar um pouco grandes, mas vão te manter aquecida. Obrigada. Clara sussurrou, a voz embargada. Eu nem sei como agradecer por tudo isso. Não precisa agradecer, Henrique respondeu da porta. Apenas descanse. Você está segura agora. Amanhã será um novo dia. Ele fechou a porta lentamente, deixando Clara sozinha naquele quarto perfeito. Ela caminhou até o espelho do banheiro. O reflexo que a encarava era o de uma mulher machucada, com o rosto sujo, cabelos emaranhados e olhos fundos. Mas havia uma faísca diferente naqueles olhos agora, a faísca da esperança. Ela ligou o chuveiro e deixou a água quente escorrer por seu corpo por um longo tempo. A água levava embora a sujeira, o frio e uma parte da dor dos últimos meses. A cada minuto debaixo daquele chuveiro, ela sentia que estava renascendo. Ao vestir a roupa de moletom macia e limpa, Clara se sentou na beirada da cama imensa. O cheiro de lavanda dos lençóis era calmante. Ela deitou a cabeça no travesseiro, sentindo uma exaustão profunda e reconfortante dominar seu corpo. Mas enquanto seus olhos pesavam, sua mente viajava até o homem que a salvou. Henrique era um mistério. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas carregava uma dor silenciosa que ela ainda não conseguia decifrar. O que teria acontecido na vida daquele homem para deixá-lo tão solitário? Clara adormeceu com essa pergunta na cabeça, sem imaginar que aquele encontro na ponte era apenas o início de uma reviravolta profunda na vida de ambos. O destino havia entrelaçado seus caminhos de forma definitiva,
e o amanhecer traria desafios que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O som de passos no corredor principal da casa anunciaria, logo cedo, que a presença de Clara não seria bem-vinda por todos que viviam ali. A paz daquela primeira noite estava prestes a ser testada por sombras do passado de Henrique que ela ainda desconhecia. A luz do sol invadiu o quarto pelas frestas da cortina de linho. Clara abriu os olhos devagar, sentindo uma confusão imensa tomar conta de sua mente. O teto branco e perfeitamente liso não era a estrutura de concreto do viaduto. O calor que envolvia seu corpo não vinha de um casaco emprestado, mas de um cobertor grosso e macio. Por um segundo terrível, ela pensou que tudo não passava de um delírio. A rua costuma pregar essas peças cruéis na mente de quem sofre. Muitas vezes, durante as madrugadas geladas, Clara sonhava com camas quentes e mesas fartas. Quando acordava, a realidade do asfalto parecia ainda mais dolorosa do que antes. Ela tateou o colchão com as duas mãos, sentindo a textura do tecido limpo. O cheiro suave de lavanda confirmou que ela estava realmente ali. Ela havia sobrevivido à pior noite de sua vida. O homem chamado Henrique não era um anjo imaginário. Ele era real. Clara sentou-se na beirada da cama, abraçando os próprios joelhos. Ela usava a roupa de moletom cinza que ele havia deixado no armário. O tecido era folgado em seu corpo magro, mas a mantinha aquecida e segura. Ela olhou para os próprios pés, agora limpos, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. A paz daquele despertar durou muito pouco. O som de passos firmes e apressados ecoou pelo corredor de piso polido. Eram passos pesados, acompanhados pelo som metálico de chaves e pelo murmurar de uma voz feminina irritada. Clara prendeu a respiração, sentindo o estômago revirar de ansiedade. A maçaneta da porta do quarto de hóspedes girou bruscamente. A porta foi aberta com força, revelando uma mulher alta e de postura rígida. Ela usava roupas elegantes, cabelos perfeitamente alinhados e tinha uma expressão de puro choque no rosto. Seus olhos escuros varreram o quarto até encontrarem Clara, encolhida na cama. "Quem é você?" a mulher perguntou. Sua voz era cortante e cheia de indignação. "O que está fazendo dentro da minha casa?" Clara não conseguiu responder. O medo paralisou suas cordas vocais. Ela se encolheu ainda mais, sentindo toda a vergonha e a humilhação das ruas voltarem com força total. Ela sabia que não pertencia àquele lugar, e o olhar daquela mulher confirmava isso. "Eu fiz uma pergunta." A mulher insistiu, dando um passo para dentro do quarto. "Como você entrou aqui? Onde está a segurança desta casa?" Muitas vezes, o julgamento das outras pessoas é mais doloroso do que qualquer ferimento físico. Se você já se sentiu julgado ou rejeitado por não se encaixar em um determinado lugar, você entende a dor de Clara. Convido você a deixar o seu curtir neste vídeo. Sua curtida ajuda nosso canal a levar essas histórias de superação para mais corações que precisam de consolo. Antes que a mulher pudesse dar mais um passo, uma voz calma e firme soou no corredor. Era Henrique. Ele apareceu na porta, vestindo roupas casuais, mas mantendo a mesma postura imponente da noite anterior. Ele parou ao lado da mulher, bloqueando a visão dela. "Ela é minha convidada, Virgínia." Henrique disse em um tom baixo, mas que não admitia contestações. "Abaixe o seu tom de voz. Você está assustando a moça." A mulher chamada Virgínia virou-se para ele, com os olhos arregalados de incredulidade. Clara percebeu que eles tinham traços parecidos, indicando que provavelmente eram irmãos. Mas a energia dos dois não poderia ser mais diferente. "Sua convidada?" Virgínia riu com escárnio. "Henrique, olhe para o estado dessa pessoa. Ela claramente veio da rua. Você perdeu o juízo de vez?" Henrique não alterou a voz, nem demonstrou raiva. Ele apenas olhou para a irmã com uma decepção profunda. "A rua é uma circunstância, Virgínia, não é uma falha de caráter." Ele respondeu serenamente. "O nome dela é Clara.
Ela vai trabalhar e morar na casa dos fundos a partir de hoje. Virgínia levou as mãos à cabeça, andando de um lado para o outro no pequeno espaço do corredor. Ela parecia não acreditar nas palavras do irmão. Você não pode transformar esta propriedade em um abrigo, Henrique, ela retrucou, apontando o dedo na direção da porta. Você tem um nome a zelar, tem empresas para administrar. O que os nossos vizinhos vão pensar? Eu não me importo minimamente com o que os vizinhos pensam. Henrique cortou a frase dela com uma firmeza absoluta. A casa é minha, as decisões são minhas. Clara ficará aqui e eu exijo que você a trate com o respeito que qualquer ser humano merece. Clara assistia àquela discussão, sentindo um nó doloroso na garganta. Ela odiava ser o motivo de discórdia entre duas pessoas de uma mesma família. A vida inteira ela tentou não dar trabalho a ninguém, tentou passar despercebida. Agora, estava no centro de um conflito em uma mansão luxuosa. Ela se levantou da cama lentamente, com as pernas ainda tremendo um pouco. Ela caminhou até a porta, parando a alguns passos de distância de Henrique. Senhor Henrique, ela chamou, com a voz muito baixa e frágil. Eu não quero causar problemas para a sua família. Eu agradeço muito pelo banho e pela cama quente, mas eu acho melhor eu ir embora. Henrique virou-se para ela imediatamente. O olhar duro que ele direcionava à irmã desapareceu, dando lugar a uma expressão de profundo acolhimento. Ele deu um passo em direção a Clara, ignorando os protestos de Virgínia. Você não vai a lugar nenhum, ele disse com convicção. Nós fizemos um acordo ontem à noite no viaduto. Eu não costumo quebrar os meus acordos, e espero que você também não quebre os seus. Ele estendeu a mão na direção dela, sem tocá-la, apenas como um gesto de convite. Venha. Ele continuou, com um sorriso gentil. A mesa do café da manhã já está posta. Nós precisamos conversar sobre as suas tarefas na casa dos fundos. Você tem muito trabalho pela frente. Virgínia soltou um suspiro de frustração e virou as costas, marchando pelo corredor em direção à sala principal. Ela resmungava palavras duras que Clara preferiu não escutar. O ambiente ficou tenso, mas a presença protetora de Henrique era como um escudo invisível. Sempre que a vida nos coloca diante de um obstáculo cruel, ela também nos envia anjos dispostos a nos defender. Se você já teve alguém que comprou uma briga por você, sabe o valor imenso da gratidão. Inscreva-se aqui no canal Voz e Histórias Narradas. Faça parte dessa grande família que valoriza o respeito e a empatia acima de tudo. Clara seguiu Henrique pelo longo corredor iluminado. A casa era ainda mais deslumbrante sob a luz do dia. Havia quadros bonitos nas paredes, tapetes felpudos e grandes janelas de vidro que mostravam um jardim espetacular. Ela caminhava com cuidado, com medo de sujar ou estragar alguma coisa com sua simples presença. Eles chegaram a uma sala de jantar espaçosa. Havia uma mesa de madeira escura e maciça, coberta com os mais variados tipos de frutas, pães e bolos. Clara nunca havia visto tanta comida junta em um só lugar. O cheiro de café fresco invadiu suas narinas, despertando a fome que ela tentava ignorar. Sente-se, por favor. Henrique indicou uma cadeira confortável. Sirva-se do que quiser. Você precisa recuperar as suas forças. Clara sentou-se na ponta da cadeira, sentindo-se pequena. Ela pegou apenas um pequeno pedaço de pão e serviu um pouco de café. Ela estava acostumada a comer as migalhas da vida, e a fartura a assustava. Henrique sentou-se na cabeceira da mesa. Ele serviu uma xícara de café para si mesmo e começou a comer em silêncio. Ele não tentou forçar uma conversa, respeitando o tempo e o espaço de Clara. Ele entendia que a confiança precisava ser construída lentamente. A minha irmã Virgínia mora na ala leste da casa. Henrique quebrou o silêncio após alguns minutos. Ela tem uma visão de mundo muito limitada, mas você não precisa se preocupar com ela. Vocês quase não vão se cruzar. Ela tem razão em desconfiar de mim, Clara murmurou, olhando para a xícara fumegante. Eu sou uma estranha.
e as pessoas das ruas carregam muitos estigmas. Os estigmas são criados por quem não tem coragem de olhar para a dor do outro. Henrique respondeu prontamente: você é a Clara, uma mulher jovem, forte, que passou por uma provação terrível. Isso não diminui o seu valor. Pelo contrário, isso prova a sua resiliência. As palavras dele eram como água fresca em uma terra seca. Clara levantou os olhos e observou o rosto de Henrique com mais atenção. Ele era um homem muito bonito, com traços fortes e cabelos levemente grisalhos nas laterais. Mas a tristeza em seus olhos era palpável, como uma sombra que nunca o abandonava. Por que você precisa que alguém limpe a casa dos fundos? Clara perguntou, movida por uma curiosidade repentina. Você tem dinheiro para contratar uma empresa inteira de limpeza. Por que eu? Henrique parou de beber seu café. Ele colocou a xícara no pires com movimentos lentos e cuidadosos. Ele olhou para o jardim através da grande janela, e seu semblante ficou subitamente fechado e dolorido. Aquela casa está fechada há 3 anos. Ele começou a explicar, com a voz um pouco rouca. Ela pertencia a alguém muito importante para mim. Alguém que adorava flores e luz do sol. Depois que essa pessoa partiu, eu tranquei as portas e nunca mais deixei ninguém entrar. Ele fez uma longa pausa. Clara percebeu que ele estava lutando contra lembranças muito dolorosas. Ela se arrependeu de ter feito a pergunta, mas não sabia como consertar a situação. Eu tentei contratar pessoas antes, ele continuou, voltando o olhar para ela. Mas elas viam o trabalho apenas como uma obrigação. Elas moviam os móveis sem cuidado, não respeitavam a memória do lugar. Eu precisava de alguém que soubesse o valor de um refúgio. Alguém que precisasse daquela casa tanto quanto a casa precisava ser cuidada. Todos nós temos feridas que preferimos esconder do mundo. Às vezes, o luto nos faz trancar as portas do coração para não sentirmos mais dor. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando esta história. É maravilhoso saber até onde nossos sentimentos conseguem viajar e conectar pessoas diferentes. Clara compreendeu imediatamente. A dor do luto era uma linguagem que ela conhecia muito bem. Ela havia perdido os pais muito cedo e essa perda havia sido o início de sua longa queda até as ruas. Ela não precisava de mais explicações. Ela sabia o que ele esperava dela. Eu vou cuidar da casa, Clara disse com uma firmeza surpreendente. Eu prometo que vou limpar cada canto com o maior respeito do mundo. Eu sei o quanto dói perder um pedaço da nossa própria história. Henrique deu um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Ele acenou com a cabeça em silêncio. A conexão entre eles não precisava de muitas palavras. Eram 2 almas machucadas, separadas por uma montanha de dinheiro, mas unidas pela mesma necessidade de encontrar um sentido para continuar vivendo. Após o café da manhã, Henrique a convidou para conhecer o local de seu novo trabalho. Eles saíram pela porta dos fundos da cozinha e caminharam pelo vasto jardim da propriedade. O sol da manhã aquecia a pele de Clara, trazendo uma sensação de esperança que ela não sentia há muito tempo. O gramado era verde e perfeitamente aparado. Havia canteiros de rosas brancas e vermelhas, pequenas árvores frutíferas e bancos de madeira espalhados por cantos estratégicos. Era um lugar de imensa paz. Clara respirava fundo, sentindo o cheiro de terra úmida e de flores frescas. No final do caminho de pedras brancas havia uma casa menor. Ela tinha paredes pintadas em um tom claro de amarelo, janelas de madeira rústica e uma pequena varanda acolhedora. Parecia uma casa saída de um livro de contos, um refúgio perfeito longe do caos da mansão principal. Henrique tirou um molho de chaves do bolso. Ele escolheu uma chave prateada e a colocou na fechadura da porta da frente. A fechadura estalou alto, revelando o tempo em que esteve sem uso. Ele abriu a porta lentamente e deu passagem para Clara entrar. O ar lá dentro estava pesado e cheirava a poeira antiga. As janelas estavam fechadas, bloqueando quase toda a luz natural. Os móveis estavam cobertos por grandes lençóis brancos, dando ao ambiente um aspecto fantasmagórico.
Mas, mesmo sob toda aquela poeira, Clara podia ver que era um lugar cheio de charme e cuidado. Você pode abrir as janelas e deixar o ar circular, Henrique disse, permanecendo no batente da porta, como se não tivesse coragem de entrar. Na despensa da cozinha principal, você vai encontrar todo o material de limpeza que precisar. Onde eu vou dormir? Clara perguntou, olhando ao redor com fascínio. Há um quarto pequeno nos fundos desta casa, com um banheiro simples, ele respondeu. Será o seu espaço. A governanta trará roupas de cama novas para você ainda hoje. Você terá total privacidade aqui. Clara virou-se para ele, com os olhos brilhando de emoção. Ter um teto, um quarto só seu e uma porta que ela poderia trancar por dentro. Aquilo era um luxo que ela jamais pensou que teria novamente. Era a devolução de sua dignidade mais básica. A sensação de ter um porto seguro é uma das necessidades mais urgentes do ser humano. O mundo lá fora pode ser muito frio, e todos nós precisamos de um lugar para chamar de nosso. Se você conhece alguém que precisa de uma injeção de esperança hoje, por favor, compartilhe este vídeo. Uma simples mensagem pode mudar o dia de uma pessoa querida. Obrigada, foi a única palavra que Clara conseguiu pronunciar, a voz embargada pelo choro contido. Eu não vou decepcionar o Senhor. Me chame apenas de Henrique, por favor, ele pediu suavemente. E não precisa agradecer, apenas traga a vida de volta a este lugar. É tudo o que eu peço. Henrique virou-se e caminhou de volta pelo jardim de pedras brancas, deixando Clara sozinha na varanda. Ela o observou se afastar, sentindo uma imensa responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ela não estava apenas ganhando um emprego, estava recebendo a missão de cuidar das memórias de um homem generoso. Ela entrou na casa com passos decididos. A primeira coisa que fez foi abrir todas as janelas. O esforço exigiu um pouco de força, pois as trancas estavam duras pela falta de uso. Quando as janelas finalmente se abriram, a luz do sol e a brisa fresca invadiram o ambiente, expulsando o cheiro de mofo. Clara começou a puxar os lençóis brancos que cobriam os móveis. Debaixo deles, encontrou sofás de tecido floral, uma pequena mesa de centro de madeira de lei e estantes cheias de livros antigos. Havia porta-retratos espalhados pelos móveis, mas todas as fotos estavam viradas para baixo, como se alguém quisesse esconder os rostos que estavam ali. Ela resistiu à tentação de virar as fotos. Ela sabia que precisava respeitar a dor de Henrique. Aqueles segredos não pertenciam a ela. O seu trabalho era limpar o ambiente, não invadir a privacidade alheia. Ela juntou os lençóis empoeirados e os colocou em um canto da sala. Foi então que ela ouviu um barulho na varanda. Ela caminhou até a porta e encontrou uma senhora de cabelos grisalhos curtos, vestindo um uniforme limpo de governanta. A senhora carregava um balde grande, vassouras e vários produtos de limpeza. Bom dia, menina, a senhora disse com um sorriso largo e olhos cheios de bondade. Eu sou a Dona Lourdes. O senhor Henrique me pediu para trazer os materiais para você começar o seu trabalho. Muito prazer, Dona Lourdes. Clara respondeu, apressando-se para ajudar a senhora com o peso do balde. O meu nome é Clara. Dona Lourdes observou o rosto de Clara com atenção. Ao contrário de Virgínia, a governanta não demonstrava nojo ou reprovação. Ela tinha o olhar sábio de quem já havia vivido muitas coisas e conhecido todo tipo de sofrimento. Você é uma moça muito bonita, Clara. Dona Lourdes disse suavemente, entregando as vassouras. Não ligue para as palavras venenosas da Dona Virgínia. Ela é uma mulher amargurada. O menino Henrique tem um coração de ouro, e se ele trouxe você para cá, é porque viu algo de especial em você. As palavras acolhedoras da governanta aqueceram o coração de Clara. Saber que tinha uma aliada naquela imensa propriedade fazia toda a diferença. Dona Lourdes explicou rapidamente onde ficavam as coisas e prometeu trazer o almoço de Clara mais tarde. Quando a governanta foi embora, Clara mergulhou no trabalho.
Ela encheu o balde com água e sabão e começou a esfregar o chão de madeira da pequena sala. O trabalho físico era pesado para o seu corpo ainda fraco, mas a sensação de utilidade era o melhor remédio para a sua mente cansada. A cada pedaço de chão que ela limpava, sentia que estava limpando também as manchas escuras do seu próprio passado. A sujeira grossa que saía na água do balde lembrava a sujeira das ruas que ela havia lavado de seu corpo na noite anterior. O esforço físico expulsava a tristeza de seus músculos. A faxina exigia concentração. Ela lavou as vidraças das janelas, tirou a poeira das estantes de livros, varreu todos os cantos e lustrou os móveis de madeira. As horas passaram voando e, quando ela percebeu, já passava do meio-dia. A pequena casa dos fundos já parecia um lugar completamente diferente. O cheiro de cera perfumada e de limpeza substituíra o odor de abandono. A luz do sol refletia no chão polido, criando um ambiente quente e acolhedor. Clara estava suada e exausta, mas sentia um orgulho imenso de seu próprio esforço. Ela havia devolvido a vida àquele espaço. Recomeçar é um processo doloroso, mas extremamente libertador. Quando colocamos as mãos na massa para transformar o nosso ambiente, acabamos transformando a nós mesmos. Se você está gostando da nossa história e quer acompanhar cada detalhe dessa jornada de superação, não esqueça de ativar as notificações do canal. No início da tarde, Dona Lourdes apareceu novamente. Ela trazia uma bandeja farta com um prato de arroz, feijão fresco, carne assada e salada. Ela também trouxe um conjunto de lençóis novos e cheirosos para o quarto de Clara. "Você fez um milagre aqui, menina", a governanta exclamou, olhando maravilhada para a sala limpa. "O senhor Henrique vai ficar muito emocionado quando ver isso." O lugar voltou a respirar. Clara sorriu timidamente, enxugando o suor da testa com as costas das mãos. Ela pegou a bandeja de comida com imensa gratidão. Ela sentou-se na pequena varanda e comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse o alimento mais precioso do universo. O cansaço físico tornava a refeição ainda mais saborosa. No final da tarde, enquanto Clara organizava as almofadas do sofá floral, ela ouviu passos leves na varanda. Era Henrique. Ele carregava 2 sacolas grandes de papel nas mãos. Ele parou na porta e observou a sala impecável. Seus olhos vagaram por cada detalhe, e Clara notou o momento exato em que a respiração dele falhou. Ele engoliu em seco, claramente lutando contra uma onda de emoções intensas. Ver a casa limpa e iluminada novamente trouxe memórias felizes e dolorosas ao mesmo tempo. Ele encostou-se no batente da porta, precisando de um momento para se recuperar. "Ficou perfeito, Clara", ele disse finalmente, a voz embargada. "Você devolveu a alma a esta casa. Eu não tenho palavras para agradecer o seu cuidado." "Foi um prazer", ela respondeu baixinho, de pé no meio da sala. "O trabalho me faz bem, me faz sentir viva de novo." Henrique entrou na sala e colocou as 2 sacolas de papel sobre a mesa de centro. Ele abriu um pequeno sorriso, apontando para os pacotes. "Eu pedi para a Lourdes comprar algumas coisas para você na cidade", ele explicou de forma gentil. "São roupas simples, mas confortáveis. Calças jeans, camisas de algodão, calçados fechados e alguns itens de higiene pessoal. Considere isso como um adiantamento do seu primeiro salário." Clara olhou para as sacolas com os olhos arregalados. A generosidade daquele homem parecia não ter limites. Ela estava acostumada a ser ignorada e tratada como invisível. Receber presentes novos, escolhidos especialmente para ela, era uma sensação que causava alegria e um profundo medo de não merecer. "Eu não posso aceitar tanto de uma vez", ela disse, recuando um passo. "Eu só limpei a sala hoje. O senhor já me deu comida e um teto. Isso é muito mais do que o combinado." "O nosso combinado é que você viveria com dignidade", Henrique rebateu calmamente. "Roupas limpas e adequadas fazem parte da dignidade. Não recuse, Clara. Por favor. É importante para mim saber que você está bem cuidada aqui." Ela abaixou a cabeça, deixando as lágrimas caírem livremente.
Eram lágrimas de um alívio imenso. A tensão de lutar pela sobrevivência começava a dar lugar a uma sensação de segurança que ela não experimentava há anos. Ela caminhou até a mesa e tocou o papel das sacolas com reverência. Eu vou guardar cada peça com o maior cuidado do mundo, ela prometeu em um sussurro emocionado. A noite caiu sobre a propriedade, pintando o céu com tons escuros de azul e violeta. Clara estava sozinha em seu novo quarto, na casa dos fundos. Ela havia tomado outro banho quente e vestido uma das camisas novas que Henrique comprara. O tecido de algodão tocava sua pele de forma suave, sem raspar ou incomodar. Ela sentou-se na beirada da pequena cama, ouvindo o canto dos grilos no jardim. O silêncio da noite era absoluto. Não havia barulho de carros, nem gritos nas ruas, nem o frio cortante do vento no viaduto. Havia apenas paz. No entanto, a mente humana é um lugar complexo. Quando o corpo finalmente relaxa, os medos mais profundos encontram espaço para emergir. Clara olhou para a porta fechada, sentindo um pequeno aperto no coração. Ela se perguntava quanto tempo aquela realidade duraria. E se Virginia conseguisse convencer Henrique a mandá-la embora? E se ela cometesse algum erro imperdoável durante o trabalho? A rua ainda era um fantasma muito recente, assombrando seus pensamentos nos momentos de silêncio. Ela sabia que o passado não desaparecia em 24 horas. As cicatrizes do abandono exigiriam tempo e paciência para cicatrizar, mas ela também sabia que estava disposta a lutar com todas as suas forças para manter aquele pequeno pedaço de paraíso. O primeiro dia na mansão havia terminado com pequenas vitórias e promessas silenciosas. Mas o destino ainda preparava provações severas para a jovem Clara. A convivência com a família de Henrique testaria não apenas a sua paciência, mas também os limites do seu próprio valor, revelando segredos que abalariam as estruturas daquela casa gigantesca. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina curativa para Clara. Acordar em uma cama macia e quente ainda parecia um milagre diário. Ela vestia as roupas limpas com um cuidado quase religioso. Cada botão abotoado era uma pequena vitória contra o passado cruel nas ruas. O cheiro de sabonete e shampoo nos próprios cabelos a fazia sorrir para o espelho do banheiro. Ela não era mais o fantasma sujo que vagava pelos viadutos frios da cidade. O rosto no espelho começava a ganhar cor e a perder a expressão de pânico constante. Suas bochechas não estavam mais tão fundas e sombrias. A dignidade devolvida é um sentimento muito poderoso. Quando alguém nos enxerga de verdade, nós começamos a nos enxergar também. Se você valoriza as segundas chances que a vida oferece, inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas. Ative o sininho para fazer parte da nossa comunidade de corações que acreditam no recomeço. O trabalho na Casa dos Fundos era minucioso e exigia enorme paciência. Clara limpava cada móvel com a delicadeza de quem toca um objeto extremamente sagrado. Ela sabia que aquele lugar guardava a dor silenciosa de Henrique. Respeitar aquele espaço era a sua forma mais honesta de agradecer por ter sido salva. Naquela manhã de terça-feira, o sol brilhava forte lá fora. O jardim parecia celebrar o início de um novo dia. Clara decidiu limpar a grande estante de carvalho maciço da sala principal. Havia dezenas de livros antigos, com capas de couro desgastadas pelo tempo. Ela retirava um livro por vez, limpava a poeira com um pano seco e devolvia ao lugar exato. O trabalho era lento, mas trazia uma paz imensa para a sua mente inquieta. Na prateleira mais alta, havia 3 porta-retratos virados para baixo. Henrique havia deixado claro que não queria mexer nas memórias da casa. A poeira ao redor daqueles quadros estava muito espessa. Clara pegou um pano úmido e levantou o primeiro quadro com o maior cuidado possível. Ela prometeu a si mesma que não olharia para a imagem. O passado daquele homem pertencia apenas a ele e ao seu coração. Mas o destino sempre tem as suas próprias vontades. A moldura pesada de prata escorregou de seus dedos fracos e nervosos. O quadro caiu sobre a mesa de centro com um baque surdo, virando o vidro para cima.
Clara prendeu a respiração, temendo ter quebrado a peça preciosa. Felizmente, o vidro e a moldura estavam totalmente intactos. Ao se inclinar para pegar o objeto, seus olhos não puderam evitar a fotografia. A imagem mostrava Henrique sorrindo de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Era um sorriso aberto, iluminado e cheio de uma paz imensa. Ao lado dele na foto havia uma mulher deslumbrante, de cabelos longos e muito escuros. A mulher irradiava vida e uma alegria contagiante. Ela abraçava Henrique pelo pescoço com força. Os dois pareciam pertencer a um mundo perfeito e inquebrável. Clara sentiu um aperto doloroso no peito ao ver tanta felicidade congelada no tempo. Ela entendeu que aquela era a mulher que Henrique havia perdido de forma trágica. A dor do luto dele agora tinha um rosto lindo e um sorriso inesquecível. Ela passou os dedos suavemente sobre o vidro limpo do porta-retrato. Ela recolocou a peça na estante e voltou a virá-la para baixo, respeitando o sofrimento dele. O silêncio da casa pareceu muito mais pesado e triste depois daquela descoberta íntima. Perder um grande amor é como perder uma parte vital da própria alma. O vazio que fica em uma casa reflete exatamente o vazio do coração de quem ficou para trás. Se você já sentiu a dor profunda da saudade de alguém que partiu, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu gesto é um abraço virtual em todos que compartilham dessa mesma dor. A tranquilidade da manhã foi abruptamente quebrada pelo som de passos fortes. Clara ouviu o barulho de saltos altos batendo no piso de madeira da varanda. Ela sentiu um calafrio intenso percorrer a sua espinha. Ela sabia muito bem a quem pertenciam aqueles passos duros e cheios de arrogância. A porta da frente se abriu bruscamente, batendo contra a parede interna. Virginia entrou na sala varrendo o ambiente com um olhar de puro desprezo. Ela usava um vestido de seda caro e segurava uma bolsa de grife de marca famosa. O perfume forte que ela exalava invadiu o ar limpo que Clara havia conquistado com tanto suor. A presença daquela mulher era pesada e sufocante. Virginia caminhou até o centro da sala e parou com as mãos na cintura. O olhar dela encontrou Clara encolhida perto da estante de livros. O sorriso nos lábios da mulher rica era carregado de maldade e ironia. Vejo que você ainda está se aproveitando da enorme caridade do meu irmão. Virginia disse com uma voz fria e extremamente cortante. Clara segurou o pano de limpeza com muita força. Ela tentava conter o tremor visível de suas próprias mãos suadas. Ela abaixou a cabeça quase imediatamente, adotando a postura de submissão que as ruas lhe haviam ensinado a ter. Ela não queria confusão alguma. Bom dia, dona Virginia. Clara respondeu em um sussurro frágil e quase inaudível. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho braçal. O senhor Henrique me pediu para limpar e organizar tudo. Virginia deu uma risada seca e sem nenhum pingo de humor. Ela caminhou lentamente pela sala recém-limpa. Ela passava os dedos com unhas pintadas pelos móveis como se procurasse por qualquer vestígio de poeira. O olhar dela era cruel, calculista e impiedoso. Você acha que me engana com esse papel ridículo de coitadinha? Virginia perguntou de forma ríspida, cruzando os braços. Eu conheço muito bem o seu tipo. Mulheres sujas que se fingem de vítimas para arrancar dinheiro de homens ricos. As palavras cruéis bateram no rosto de Clara como tapas físicos. O orgulho adormecido que ela pensava ter perdido para sempre começou a queimar em seu peito. Ela não era uma golpista interesseira. Ela estava apenas tentando sobreviver com um trabalho honesto e limpo. Eu não quero o dinheiro da sua família, Clara disse, levantando os olhos amendoados pela primeira vez. Eu só precisava de uma chance para recomeçar a minha vida. Eu trabalho muito duro por este teto e por esta comida simples. Virginia se aproximou de Clara em passos rápidos, invadindo o espaço pessoal da jovem assustada. Os olhos escuros da mulher rica fuzilavam a ex-moradora de rua com um ódio inexplicável. A respiração de Virginia estava ofegante de pura raiva contida.
Você não tem a menor ideia de onde está se metendo, sua insolente. Virgínia sibilou perto do rosto dela. Henrique tem a mania doentia de tentar salvar pássaros machucados. Ele faz isso porque carrega uma culpa que o corrói por dentro todos os dias. Clara recuou um passo, com os olhos arregalados de medo e confusão. Ele não conseguiu salvar a própria esposa da morte. Virgínia continuou, destilando seu veneno. Então ele tenta salvar o lixo que encontra perdido na rua. Você é apenas um curativo barato para a consciência perturbada dele. A revelação caiu sobre Clara como um balde pesado de gelo. O peito dela se apertou de uma forma insuportável e dolorosa. Então era exatamente isso? Ela era apenas um projeto de redenção para a culpa de um homem rico. A dignidade que ela sentia estar recuperando de repente pareceu uma grande e patética mentira. Ela se sentiu inútil e descartável novamente. O mundo desabou sobre os seus ombros cansados. As palavras podem ser armas terríveis quando usadas para ferir o orgulho de alguém que já sofreu tanto. Ser julgado injustamente é uma ferida que demora muito tempo para fechar de verdade. Comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está acompanhando esta história. É maravilhoso saber que nossa voz une pessoas justas de todos os cantos do país. Virgínia deu as costas e saiu da pequena casa com a mesma arrogância de sempre. O som dos saltos altos desapareceu no caminho de pedras do jardim. Ela deixou um rastro de profunda humilhação e tristeza para trás. Clara deixou o pano de limpeza cair no chão polido de madeira. Ela sentou-se lentamente no sofá de estampa floral. Ela cobriu o rosto pálido com as duas mãos e começou a chorar copiosamente. O choro não era apenas de pura tristeza. Era um choro de uma vergonha muito profunda e devastadora. Ela se sentiu uma tola por acreditar que Henrique a via como uma pessoa de real valor. Na cabeça dela, as palavras venenosas de Virgínia faziam todo o sentido do mundo. Um homem bilionário e poderoso nunca olharia para uma mulher esfarrapada sem ter um motivo doloroso e oculto. Foi exatamente assim que a bondosa Dona Lourdes a encontrou alguns minutos depois do ocorrido. A governanta trazia uma jarra de suco fresco na bandeja. Ela parou na porta de entrada ao ver o estado deplorável em que Clara se encontrava. Com passos rápidos e extremamente maternais, a senhora se aproximou. Ela colocou a bandeja na mesa e sentou-se ao lado da jovem no sofá. Ela abraçou os ombros magros e trêmulos de Clara, sem fazer perguntas invasivas. O abraço dela era um porto seguro. Chore, minha filha querida. Coloque toda essa dor para fora. Dona Lourdes sussurrou suavemente. Ela acariciava os cabelos curtos de Clara com muito afeto. A Dona Virgínia tem uma língua de peçonha. Ela destila veneno nos outros porque é uma mulher infeliz e muito sozinha na vida. Clara soluçou alto, encostando a cabeça pesada no ombro macio da velha governanta. O calor humano daquela senhora a impediu de arrumar suas poucas coisas. A vontade de fugir para a rua novamente foi aplacada por aquele abraço sincero. Aos poucos, as lágrimas foram perdendo a intensidade. Ela me disse que o Henrique só me ajudou por causa de uma grande culpa. Clara murmurou em meio aos prantos. Ela disse que ele tenta me salvar porque não conseguiu salvar a esposa amada. Eu sou apenas o lixo que ele usa para limpar a própria consciência manchada, Dona Lourdes. A velha governanta suspirou profundamente e de forma pesarosa. O olhar bondoso dela ficou distante e muito melancólico. Ela segurou as mãos frias de Clara com firmeza e carinho. Ela exigia a atenção total da jovem assustada. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora, Clara. A governanta começou a falar. A voz dela era cheia da sabedoria que só o tempo traz. O menino Henrique perdeu a Dona Isabela há exatos 3 anos. Foi uma doença muito rápida e terrível. Clara ouvia tudo em silêncio absoluto e respeitoso. O sofrimento de Henrique ganhava contornos ainda mais cruéis em sua mente. Ele gastou fortunas incalculáveis.
Trouxe médicos famosos de fora do país. Dona Lourdes continuou com os olhos marejados de saudade. Mas todo o dinheiro dele não pôde impedir a partida precoce dela. Ele se sentiu o homem mais impotente da face da terra. A governanta apertou as mãos de Clara novamente, tentando passar conforto. Desde o dia do enterro, ele secou por dentro de forma assustadora. Ele parou de viver e passou apenas a existir como uma máquina, ela revelou com tristeza. Ele fechou o coração para o mundo inteiro. Ele não sorria mais para ninguém. Dona Lourdes sorriu com uma ternura infinita para Clara. Mas quando ele trouxe você para cá naquela noite fria, algo mudou nos olhos escuros dele, a senhora afirmou com grande convicção. Ele não vê você como um peso morto ou um projeto. Ele vê em você a força de viver que ele mesmo perdeu pelo caminho da dor. Clara prendeu a respiração ao ouvir aquelas palavras tão fortes. Ajudar você foi a primeira coisa boa e verdadeira que ele fez pelo próprio coração, ferido em 3 longos anos, minha filha. Você trouxe a luz de volta para os olhos daquele pobre homem. Compreender a dor silenciosa do outro é o primeiro passo para o verdadeiro perdão. Muitas vezes, quem parece estar nos ajudando é quem mais precisa de desesperada salvação. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que sempre está ao seu lado nos momentos difíceis. Mostre o quanto você valoriza a presença e o abraço dela na sua vida. As palavras sábias da governanta trouxeram uma paz inesperada. A mente de Clara finalmente começou a se acalmar. Ela entendeu que o mundo luxuoso dos ricos não era isento de tragédias e dores incuráveis. O dinheiro não comprava imunidade contra o sofrimento humano. Henrique não era um santo perfeito e sem falhas. Mas ele também não era o homem egoísta e calculista que Virgínia tentara pintar com crueldade. Ele era apenas um homem ferido tentando encontrar um pequeno raio de luz no fim do túnel. Eles eram iguais na sua dor profunda. O resto do dia passou lentamente e de forma arrastada. Clara terminou a limpeza meticulosa da sala e foi para o seu quarto descansar o corpo moído. Ela tomou um longo banho morno para relaxar os músculos tensos. Ela vestiu uma calça jeans nova e uma blusa de algodão branca muito confortável. Ela estava incrivelmente nervosa com a chegada iminente da noite. Ela precisava falar com Henrique sobre tudo o que havia acontecido. Ela precisava tirar aquela angústia pesada de dentro do seu peito machucado. Ela esperou sentada na varanda, observando o céu mudar de cor. Quando o sol finalmente se pôs, ela ouviu passos masculinos e familiares na varanda. O coração de Clara acelerou no peito. Ela levantou-se rapidamente e encontrou Henrique parado no batente da porta iluminada. Ele parecia extremamente cansado do trabalho. Ele afrouxava a gravata escura com uma das mãos. Com a outra mão, ele segurava uma pasta pesada de couro marrom. O rosto dele mostrava sinais de pura exaustão mental e física. Boa noite, Clara, ele disse em um tom muito educado, forçando um sorriso amigável e cansado. O ambiente aqui está cada vez mais acolhedor e cheiroso. Você está fazendo verdadeiros milagres nesta casa esquecida. Boa noite, Henrique. Ela respondeu com firmeza. Ela cruzou os braços de forma levemente defensiva para proteger o próprio coração. Eu preciso conversar com você. Se o senhor não estiver muito ocupado agora, é claro. Henrique percebeu imediatamente a mudança drástica no tom de voz da moça. Ele colocou a pasta sobre a mesa de centro de forma apressada. Ele deu um passo longo na direção de Clara, com visível preocupação. Você nunca me atrapalha em nada. Aconteceu alguma coisa séria com você? Ele perguntou com urgência. A voz dele ficou ligeiramente mais dura e tensa. Foi a Virgínia, não foi? Aquela mulher veio até aqui incomodar a sua paz. Clara abaixou os olhos castanhos, incapaz de sustentar o olhar penetrante dele por muito tempo. Ela confirmou a suspeita com um pequeno e silencioso aceno de cabeça. O silêncio que se seguiu foi denso e extremamente carregado de pura tensão nervosa. Henrique passou a mão pelos cabelos grisalhos.
Ele estava visivelmente irritado e envergonhado com a atitude da própria irmã. Eu sinto muitíssimo, Clara. Eu vou ter uma conversa muito séria e definitiva com ela. Ele prometeu com indignação na voz. Ela não tem o menor direito de pisar nesta casa para humilhar ninguém. Este é o seu espaço protegido agora e eu exijo respeito. Ela me disse algumas verdades cruéis hoje, Henrique. Clara o interrompeu corajosamente. Ela ergueu o rosto para encará-lo com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Ela disse que você me tirou daquele viaduto apenas porque carrega a grande culpa de não ter salvo a sua esposa. As palavras pairaram no ar como facas afiadas. Ela disse que eu sou apenas um projeto de caridade barato para aliviar a sua consciência doente, Henrique. Todos nós guardamos segredos profundos que nos machucam e que temos medo de revelar ao mundo. A vulnerabilidade assusta demais, mas ela é a única ponte verdadeira entre duas almas machucadas. Escreva nos comentários uma experiência sua sobre dar ou receber uma segunda chance na vida. A sua história sincera pode inspirar muitas pessoas que estão lendo os comentários agora. O rosto masculino de Henrique perdeu instantaneamente a pouca cor que ainda tinha. Ele recuou um passo largo para trás. Ele parecia ter levado um soco físico no estômago. A dor pura e crua invadiu os olhos dele sem nenhum disfarce. Ele ficou completamente vulnerável diante daquela mulher simples. Clara se arrependeu instantaneamente de ter repetido aquelas palavras tão duras e injustas. Ela viu o homem forte desmoronar em questão de segundos. Ele caminhou até o sofá floral com passos pesados. Ele sentou-se de forma desajeitada, sem nenhuma elegância. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e escondeu o rosto triste entre as mãos grandes. O homem poderoso chorava silenciosamente diante dela. Clara ficou de pé no meio da sala iluminada. O coração dela batia descompassado de remorso e de uma imensa compaixão curativa. A Virgínia sabe exatamente como encontrar a pior versão de uma verdade para machucar e destruir os outros. Henrique disse finalmente. A voz grossa dele saiu completamente abafada e embargada pelas próprias mãos. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos dele estavam vermelhos e marejados de uma tristeza antiga e imensa. Ela não mentiu sobre a minha culpa esmagadora, ele confessou com bravura. Mas ela errou miseravelmente sobre os meus sentimentos de respeito por você. Clara deu um passo tímido e cuidadoso na direção dele. A raiva boba que ela sentia havia evaporado completamente pelo ar. Ela estava diante de um homem cuja alma apenas sangrava em silêncio. A minha amada esposa se chamava Isabela. Ele começou a contar com a voz trêmula de emoção. Ela era a mulher mais cheia de vida que eu já conheci. Ela cuidava pessoalmente deste jardim e amava sentar nesta mesma varanda para ler. Ele respirou fundo, puxando o ar com dificuldade. Quando a doença sorrateira a levou de mim, eu morri junto com ela naquele leito de hospital. Ele desabafou dolorosamente. Eu passei os últimos 3 anos apenas existindo no automático. Eu era um fantasma preso em um terno caro. Ele olhou nos olhos úmidos de Clara com uma intensidade que a fez tremer por dentro. Não havia nenhum pingo de pena ou de caridade naquele olhar intenso. Havia apenas uma conexão humana, profunda e muito verdadeira. Naquela noite terrível no viaduto, quando eu vi você prestes a desistir de viver, algo acordou dentro do meu peito frio. Henrique continuou de forma intensa. A voz dele era quase um sussurro desesperado e dolorido. Ver a sua dor me fez lembrar que eu ainda tinha um coração batendo. Clara escutava cada palavra como se fosse uma prece. Salvar você não foi um ato de caridade presunçosa, Clara. Ele garantiu com os olhos fixos nela. Foi um ato de puro desespero da minha parte. Eu precisava saber se eu ainda era capaz de fazer algo bom e decente neste mundo egoísta. As palavras dele atingiram a alma de Clara com uma força curativa e avassaladora.
Ele não a via como um problema incômodo a ser resolvido com dinheiro. Ele a via como a luz quente que havia rompido a longa escuridão da vida dele. Eles eram dois náufragos que haviam se encontrado no meio da mesma tempestade violenta. Você não me usou em momento algum, Clara sussurrou docemente. Ela sentou-se devagar na poltrona em frente a ele para ficar mais perto. Nós apenas salvamos um ao outro naquela noite fria, Henrique. Ele sorriu de forma singela em meio às lágrimas que teimavam em cair. Foi um sorriso pequeno, mas imensamente carregado de alívio puro e muita gratidão. A espessa barreira de gelo que existia entre os mundos deles havia sido quebrada para todo o sempre. A sinceridade absoluta daquela conversa uniu as dores de ambos de uma forma linda e indissolúvel. A sala aconchegante ficou em silêncio por um longo tempo. Mas dessa vez não era um silêncio de constrangimento ou de dor reprimida. Era o silêncio confortável de duas pessoas que finalmente se entenderam sem reservas. A diferença brutal de idade, a barreira da classe social e as roupas que vestiam não importavam mais naquele instante mágico. Ali, na segurança daquela casa, eram apenas um homem solitário e uma mulher ferida dividindo o peso das suas próprias humanidades imperfeitas. Clara percebeu com um frio na barriga que seus sentimentos por Henrique estavam mudando rapidamente. A enorme gratidão inicial estava se transformando em algo muito mais profundo e misterioso. O carinho genuíno e a proteção que ele oferecia despertavam nela um calor aconchegante que ela nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. No entanto, ela era sensata e sabia muito bem que o caminho pela frente seria longo e extremamente difícil. A presença constante de Virginia na mansão principal era uma ameaça iminente. Além de tudo isso, as profundas feridas do passado triste de ambos ainda precisavam de muito tempo livre para cicatrizar completamente. A paixão bonita que começava a nascer timidamente entre eles seria duramente testada por velhos preconceitos. A noite avançava com muita calma sobre o grande jardim de rosas brancas e vermelhas adormecidas. Henrique se despediu com um olhar longo, respeitoso e muito afetuoso. Ele voltou em passos lentos para a solidão opressora da mansão principal. Clara foi deitar na sua cama confortável. Ela estava com o coração batendo forte e a mente cheia de pensamentos soltos e muito confusos. A vida, com todas as suas reviravoltas inacreditáveis, estava apenas começando a mostrar os seus verdadeiros e grandiosos planos para aquelas duas almas sobreviventes. O amanhã exigiria ainda mais coragem de ambos. O amanhecer trouxe uma luz diferente para o pequeno quarto de Clara. Os raios de sol filtravam pelas cortinas finas, pintando as paredes claras com um tom dourado e muito quente. Ela abriu os olhos devagar, sentindo uma paz profunda que há muito tempo não visitava o seu peito. A conversa franca da noite anterior havia mudado tudo dentro dela. Ela não se sentia mais como um fardo pesado ou um mero objeto de caridade. Henrique havia revelado a própria alma machucada, mostrando que a dor não escolhe classe social nem conta bancária. Ele havia confessado que precisava dela tanto quanto ela precisava daquele teto seguro. Essa verdade inverteu completamente a balança invisível que existia entre os dois. Clara sentou na beirada da cama e tocou o tecido macio do lençol com as pontas dos dedos. Ela pensou em como a vida era um sopro misterioso e cheio de surpresas inexplicáveis. Há poucos dias, ela queria pular de um viaduto escuro e dar fim a todo o seu sofrimento. Hoje, ela tinha um motivo lindo e muito forte para querer continuar respirando. O amor próprio é o primeiro passo para qualquer cura verdadeira. Quando nós entendemos o nosso próprio valor, o mundo inteiro começa a nos tratar de uma forma diferente. Se você acredita na força transformadora do recomeço, inscreva-se aqui no canal Voz e Histórias Narradas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Ela levantou e caminhou até o pequeno banheiro para lavar o rosto e escovar os dentes.
A água fria da torneira ajudou a despertar os seus sentidos para os desafios do novo dia. Ela vestiu uma calça jeans azul e uma blusa branca de algodão puro. Ela penteou os cabelos curtos com cuidado, sentindo um orgulho silencioso da imagem refletida no espelho. Ao sair para a varanda da casa dos fundos, o cheiro de terra úmida e grama cortada invadiu suas narinas. O grande jardim da propriedade parecia ainda mais vivo e colorido sob a luz da manhã. Clara pegou uma vassoura e começou a varrer as poucas folhas secas que haviam caído durante a madrugada. O trabalho físico sempre foi a sua melhor terapia contra os pensamentos ruins. Foi então que ela ouviu o som de uma bandeja de prata batendo levemente. Dona Lourdes caminhava pelo caminho de pedras brancas com um sorriso maternal no rosto enrugado. A governanta trazia o café da manhã de Clara com o mesmo carinho de sempre. Havia pão fresco, manteiga, um pedaço de bolo de milho e uma garrafa térmica com café fumegante. "Bom dia, minha menina linda", a velha senhora saudou com a voz cheia de ternura. "O dia acordou tão bonito hoje, não é mesmo? Parece que o inverno triste finalmente está indo embora desta casa." "Bom dia, Dona Lourdes", Clara respondeu com um sorriso sincero e iluminado. "O dia está realmente maravilhoso. Eu sinto que hoje será um dia de muita paz." A governanta colocou a bandeja sobre a pequena mesa redonda da varanda. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, indicando para que Clara fizesse o mesmo. As duas mulheres compartilhavam aquele pequeno momento matinal como se fossem mãe e filha. A cumplicidade entre elas crescia a cada nova palavra trocada. "O senhor Henrique saiu bem cedo para a empresa hoje", Dona Lourdes comentou enquanto servia o café escuro na xícara. "Ele parecia um homem renovado, com uma energia que eu não via há 3 longos anos. Ele até elogiou as flores do jardim antes de entrar no carro." O coração de Clara deu um pequeno salto de alegria ao ouvir aquela observação atenta. Saber que ela era a causa daquela pequena mudança de humor a enchia de uma esperança tímida. Ela tomou um gole do café quente, escondendo o sorriso atrás da borda de porcelana. Pequenas atitudes de carinho têm o poder imenso de salvar o dia de alguém que amamos. Um simples bom dia ou uma xícara de café, feita com amor, valem mais do que qualquer dinheiro no mundo. Deixe o seu curtir neste vídeo se você também valoriza as coisas simples e belas da vida. O seu apoio é fundamental para o nosso trabalho continuar crescendo. "Eu fico muito feliz em saber disso", Clara murmurou de forma humilde. "Ele carrega um peso muito grande nas costas. Ninguém merece viver afogado em um luto que nunca tem fim." Dona Lourdes concordou com a cabeça, suspirando de forma profunda e pensativa. O olhar da velha senhora ficou sério e um pouco preocupado de repente. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava escutando a conversa delas. "Mas nós precisamos ter muito cuidado, minha filha", a governanta alertou em um tom de voz bem baixo. "A dona Virgínia está furiosa com a sua permanência aqui na propriedade. Ela passou a noite inteira esbravejando no telefone com as amigas da alta sociedade." Clara sentiu um calafrio percorrer a sua espinha ao ouvir o nome daquela mulher arrogante. A paz da manhã pareceu diminuir um pouco diante daquela ameaça invisível. Ela sabia que Virgínia não desistiria tão fácil de expulsá-la daquele lugar seguro. "O que ela pretende fazer, Dona Lourdes?" Clara perguntou com as mãos tremendo levemente. "Eu não quero causar uma guerra dentro da família do Henrique. Eu preferiria ir embora a destruir a relação de 2 irmãos." "Você não vai a lugar nenhum, menina Clara", a governanta disse com muita firmeza e autoridade. "A dona Virgínia precisa aprender que o mundo não gira em torno do umbigo dela. O senhor Henrique é o dono legítimo de tudo isso e ele já fez a escolha dele." As palavras da senhora trouxeram um pouco de conforto, mas o medo continuou rondando a mente de Clara. Ela terminou o seu café da manhã em silêncio, processando as informações com cautela. Ela sabia que a inveja e o preconceito eram sentimentos muito perigosos e destrutivos. Após a refeição, Clara voltou aos seus afazeres na casa dos fundos.
Ela espanou os móveis antigos, lavou os vidros das janelas e trocou a água dos vasos de flores. Ela mantinha a mente ocupada para não deixar a ansiedade tomar conta do seu peito. O trabalho era o seu escudo protetor contra as maldades do mundo exterior. O dia correu com uma tranquilidade aparente e enganadora. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho intenso. Clara estava na cozinha da Casa dos Fundos, preparando um chá de camomila para acalmar os nervos cansados. Foi quando a porta da frente foi aberta com muita força e violência. O barulho assustou Clara, que quase derrubou a xícara de porcelana no chão. Ela caminhou rapidamente até a sala e encontrou Virgínia parada no meio do ambiente. A mulher rica vestia um traje de gala deslumbrante, todo bordado com pedrarias escuras. O olhar dela era puro veneno destilado. A maldade humana muitas vezes se veste com as roupas mais caras e usa os perfumes mais requintados. Mas a verdadeira feiura sempre mora dentro do coração de quem não tem empatia pelo próximo. Comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está nos ouvindo hoje. É muito bom saber que a nossa mensagem de amor chega tão longe. Vejo que você ainda está infestando a minha propriedade, Virgínia disse com uma voz cortante e cheia de nojo. Ela olhava para Clara como se estivesse diante de um inseto asqueroso. Você realmente achou que aquele teatrinho emocional de ontem iria me comover? Clara respirou fundo, tentando manter a calma e a dignidade intactas. Ela cruzou os braços em frente ao corpo, recusando-se a abaixar a cabeça desta vez. Ela não estava nas ruas. Ela era uma funcionária daquela casa e merecia o mínimo de respeito humano. Boa noite, dona Virgínia. Clara respondeu com a voz firme, embora o coração batesse descompassado. O senhor Henrique me contratou para cuidar deste espaço. Eu estou apenas cumprindo as minhas obrigações com muita honestidade. Virgínia deu uma risada alta e extremamente estridente. O som ecoou pelas paredes da casa de forma fantasmagórica e assustadora. Ela caminhou lentamente pela sala, passando os dedos finos e anelados pelos móveis recém-limpos por Clara. Honestidade é uma palavra muito grande para uma pessoa da sua laia. A mulher rica debochou de forma cruel. Você acha que eu não sei o seu verdadeiro plano? Você quer seduzir o meu irmão viúvo para colocar as mãos na fortuna da nossa família. O choque atingiu o rosto de Clara como um tapa com as mãos abertas. Ela sentiu o sangue ferver de indignação e de uma vergonha muito profunda. Ela jamais havia pensado em dinheiro ou em golpes baixos. Os sentimentos dela por Henrique eram puros, confusos, mas absolutamente verdadeiros. A senhora está muito enganada ao meu respeito. Clara se defendeu com a voz embargada pela emoção contida. Eu não quero um centavo do seu dinheiro. Eu só quero paz para poder reconstruir a minha vida despedaçada. Paz é um luxo que você não terá enquanto estiver sob este teto. Virgínia ameaçou em um sussurro sibilante e perigoso. Ela parou bem de frente para Clara, exalando seu perfume forte e sufocante. Hoje à noite, eu darei um jantar muito importante na mansão principal para os maiores investidores do país. A mulher rica sorriu de forma maquiavélica, mostrando os dentes perfeitamente brancos e alinhados. A minha equipe de serviço teve um imprevisto e está desfalcada de uma copeira. Virgínia mentiu com uma naturalidade espantosa. Como você come a nossa comida e dorme nas nossas camas, você vai trabalhar no jantar de hoje. Você vai servir os meus convidados ilustres. Clara arregalou os grandes olhos castanhos, tomada por um pânico paralisante e imediato. Ela sabia que aquilo era uma armadilha perversa e muito bem arquitetada. Virgínia queria exibi-la como um troféu exótico e humilhá-la na frente de todas aquelas pessoas poderosas. Eu não fui contratada para servir jantares de gala. Clara tentou argumentar, recuando um passo amedrontado. O meu acordo com o Henrique é apenas para cuidar desta Casa dos Fundos. Eu não tenho roupas adequadas nem treinamento para isso. Muitas vezes, as pessoas tentam nos diminuir para se sentirem maiores e mais importantes.
Enfrentar a humilhação pública é uma das piores dores que um ser humano pode suportar na vida. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que sempre te defende nos momentos difíceis. Mostre o quanto você valoriza essa proteção e amizade sincera. O Henrique não manda sozinho nesta propriedade gigantesca. Virgínia rebateu com um grito autoritário e muito agressivo. Eu sou a dona daquela mansão tanto quanto ele. E se você não aparecer na cozinha principal em 10 minutos, eu mesma vou jogar as suas tralhas na rua hoje à noite. A ameaça cruel soou absoluta e sem espaço para qualquer negociação pacífica. A lembrança das noites frias, da fome cortante e do viaduto assustador invadiu a mente de Clara com violência. O medo de voltar para aquele inferno gelado falou mais alto do que o próprio orgulho ferido. Virgínia virou as costas vitoriosa e saiu marchando pela porta da frente. O barulho dos saltos altos desapareceu na escuridão do jardim perfeitamente cuidado. Clara ficou sozinha na sala iluminada, tremendo da cabeça aos pés e respirando com muita dificuldade. Ela estava encurralada em uma teia de maldade e preconceito puro. Com o coração apertado de angústia, ela foi até o quarto e vestiu a blusa branca mais nova que tinha. Ela prendeu os cabelos curtos com alguns grampos e lavou o rosto manchado de lágrimas invisíveis. Ela rezava baixinho para que Henrique chegasse logo e percebesse a crueldade daquela situação armada pela irmã. Clara caminhou pelo jardim escuro em direção à mansão principal como quem caminha para a própria execução. A noite estava estrelada e muito bonita, mas ela só conseguia sentir um frio aterrorizante na barriga. Ao entrar pela porta dos fundos, a cozinha principal parecia um verdadeiro campo de batalha organizado. "O que você está fazendo aqui, menina Clara?" A velha governanta perguntou com a voz embargada e cheia de um pavor sincero. A senhora olhava para a porta por onde a jovem havia acabado de entrar, como se temesse que um monstro estivesse logo atrás dela. Clara respirou fundo, tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam transbordar. O calor da cozinha industrial da mansão era sufocante e o cheiro de temperos caros embrulhava o seu estômago nervoso. Ela apertou as próprias mãos geladas, buscando uma coragem que não sentia. "A dona Virgínia me obrigou a vir. Dona Lourdes." Clara respondeu em um sussurro dolorido e muito envergonhado. Ela disse que se eu não servisse o jantar dos convidados hoje à noite, ela jogaria as minhas poucas coisas na rua. Eu não tive outra escolha. A governanta fechou os olhos enrugados e soltou um suspiro pesado, carregado de pura indignação. Ela conhecia a maldade da patroa há muitos anos, mas usar uma moça tão frágil e traumatizada era um nível de crueldade absurdo. Dona Lourdes pegou um avental branco e imaculado sobre a bancada de mármore. "Venha cá, minha filha," a senhora chamou com uma doçura maternal infinita. "Coloque este avental para proteger a sua blusa limpa. Tente não olhar nos olhos daquelas pessoas arrogantes. Apenas sirva as bandejas e volte para a cozinha o mais rápido que puder." Clara vestiu o avental de tecido grosso, sentindo como se estivesse colocando uma armadura muito fina para uma guerra perdida. O som de risadas altas e tilintar de taças de cristal ecoava do corredor principal. O jantar de gala já havia começado e a sala de jantar estava lotada de pessoas muito ricas e poderosas. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações de profunda humilhação para testar a nossa força interior. Nesses momentos difíceis, manter a cabeça erguida é o maior ato de rebeldia que podemos ter. Se você acredita que a verdadeira nobreza está no caráter e não no dinheiro, inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas. Faça parte desta grande família que valoriza o ser humano de verdade. Um dos garçons apressados colocou uma pesada bandeja de prata nas mãos trêmulas de Clara. A bandeja estava cheia de pequenas taças de espumante dourado e muito gelado. Ela equilibrou o peso nos braços finos, sentindo os músculos reclamarem do esforço repentino.
Ela caminhou a passos curtos e hesitantes pelo corredor largo e muito iluminado. Cada passo a afastava da segurança da cozinha e a aproximava do abismo social que Virginia havia preparado. Ao chegar na porta dupla da sala de jantar, Clara parou por um segundo para puxar o ar. A cena diante de seus olhos era de um luxo ofuscante e intimidador. O grande lustre de cristal no teto iluminava as dezenas de convidados vestidos com roupas de alta costura. Havia joias brilhando sob a luz, perfumes caros misturados no ar e conversas fúteis sobre negócios milionários. Na cabeceira da mesa imensa, Virginia reinava absoluta. Ela segurava uma taça de vinho tinto e sorria para um homem engravatado ao seu lado. Quando os olhos cruéis da mulher rica encontraram a figura encolhida de Clara na porta, o sorriso dela se alargou de uma forma demoníaca. Virginia ergueu levemente a mão, fazendo um sinal para que Clara se aproximasse da mesa principal. O coração da jovem disparou no peito de uma forma tão violenta que ela temeu desmaiar ali mesmo. Ela caminhou de cabeça baixa, concentrando toda a sua atenção na bandeja prateada para não derrubar nada. Ao chegar perto da cadeira de Virginia, Clara sentiu o silêncio pesaroso tomar conta daquele lado da mesa. Alguns convidados pararam de conversar para observar a moça de roupas simples e cabelos curtos. Os olhares eram carregados de uma curiosidade maldosa e de um julgamento silencioso. A arrogância costuma cegar as pessoas para a dor que elas causam aos outros. O preconceito é uma doença silenciosa que destrói as pontes do afeto e da empatia humana. Deixe o seu curtir neste vídeo se você repudia qualquer tipo de humilhação. A sua atitude ajuda o nosso canal a espalhar mensagens de respeito por todo o país. Meus caros amigos, Virginia começou a falar com uma voz alta e muito teatral, chamando a atenção de todos. Eu gostaria que vocês conhecessem o mais novo e exótico projeto de caridade do meu querido irmão Henrique. Esta é a Clara. O tom de voz da mulher era carregado de um deboche venenoso e cortante. Clara sentiu o rosto queimar de uma vergonha absoluta. Ela apertou a borda da bandeja com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram completamente brancos. Ela queria que o chão de madeira se abrisse e a engolisse. O meu irmão tem um coração muito mole. Sabem como é? Virginia continuou, gesticulando com a taça de vinho na mão. Ele encontrou esta pobre criatura morando nas ruas sujas da nossa cidade. Ela estava prestes a pular de um viaduto escuro. Ele a trouxe para casa como quem recolhe um cachorro vira-lata. Algumas pessoas na mesa soltaram risadinhas abafadas. Outras olharam para Clara com um misto de pena enojada e puro desprezo. As palavras de Virginia eram flechas envenenadas disparadas diretamente contra a alma frágil da jovem. Todo o orgulho que ela havia reconstruído nos últimos dias parecia desmoronar. Sirva o espumante para o Sr. Alencar, sua inútil. Virginia ordenou de repente, mudando o tom de voz para uma ordem seca e autoritária. Ela apontou para um homem calvo e muito gordo sentado à sua direita. Clara deu um passo trêmulo para o lado, tentando obedecer à ordem humilhante. Ela se inclinou levemente para oferecer a bandeja ao convidado rico. As suas mãos suavam frio e o nervosismo dominava completamente o seu corpo cansado. Foi nesse exato momento de tensão que Virginia moveu o pé por baixo da mesa de forma muito calculada. A ponta do sapato de salto alto enganchou sorrateiramente na barra da calça jeans de Clara. Quando a jovem tentou recuar para dar espaço ao garçom, ela perdeu o equilíbrio. O desastre foi imediato e barulhento. Clara tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos no chão polido de madeira. A pesada bandeja de prata voou de suas mãos com violência. As taças de cristal se espatifaram no chão, espalhando espumante gelado e cacos de vidro por todos os lados. O barulho do vidro quebrando fez todos os convidados prenderem a respiração. O líquido gelado respingou no vestido de seda de Virginia e na calça do homem ao lado. A mulher rica levantou-se em um pulo teatral, fingindo um susto,
e uma indignação imensos. A dor de ser motivo de chacota pública é uma cicatriz muito difícil de curar. Nós nunca sabemos a verdadeira história de luta que existe por trás de uma pessoa que consideramos inferior. Comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está ouvindo essa história. É lindo ver pessoas de tantos lugares diferentes unidas pelo mesmo sentimento de justiça. Olhe o que você fez, sua marginal incompetente. Virgínia gritou a plenos pulmões, apontando o dedo na direção de Clara caída. Você estragou o meu jantar perfeito. Você é um desastre ambulante. Volte para o lixo de onde o Henrique nunca deveria ter tirado você. Clara não conseguia levantar a cabeça. As lágrimas quentes e grossas caíam no chão molhado de espumante. O joelho dela latejava de dor pela queda brusca, mas a dor no peito era infinitamente pior. Ela sentia os olhares de repulsa de todos os convidados cravados em suas costas curvas. Ela começou a catar os cacos de vidro quebrados com as próprias mãos nuas e trêmulas. O desespero era tanto que ela sequer percebeu quando um pedaço afiado de cristal cortou a palma da sua mão direita. Uma gota de sangue vermelho vivo pingou no chão claro da sala de jantar. Pare imediatamente com isso. Uma voz masculina, grave e absurdamente furiosa, trovejou do outro lado do ambiente. A voz era tão alta e imponente que fez até mesmo os convidados mais arrogantes estremecerem nas cadeiras. Todos se viraram na direção da grande porta dupla de entrada. Henrique estava parado ali, com a respiração ofegante e os punhos cerrados com muita força. Ele havia acabado de chegar da empresa. Ele usava um teto escuro e o seu rosto estava pálido de uma raiva assassina. Ele não precisou de mais do que 2 segundos para entender o que havia acontecido. A cena de Clara ajoelhada no chão, sangrando e chorando, enquanto Virgínia sorria de forma superior, foi o suficiente para quebrar o último pingo de paciência que ele tinha. Henrique caminhou a passos largos e pesados até o centro da sala de jantar. Ele ignorou todos os olhares chocados dos sócios e convidados milionários. Ele não se importava mais com aparências, etiquetas ou negócios lucrativos. Ele só via a dor da mulher que havia salvado a sua alma. A proteção verdadeira não vem daqueles que apenas falam bonito, mas daqueles que tomam atitudes firmes nos momentos de grande crise. Ter alguém para lutar as nossas batalhas quando perdemos as forças é o maior presente de Deus. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre defende você. Mostre a ela o quanto essa lealdade é preciosa e rara no mundo de hoje. Ele abaixou-se ao lado de Clara, ignorando o líquido derramado e os cacos de vidro perigosos. Com uma delicadeza que contrastava com a sua raiva gigantesca, ele segurou os pulsos dela, impedindo que ela continuasse a catar o vidro quebrado. Solte isso, Clara, ele pediu em um sussurro rouco e carregado de emoção. Ele olhou para a mão machucada dela e sentiu o próprio coração apertar de remorso. Por favor, não chore mais. Eu estou aqui agora. Ninguém mais vai machucar você nesta casa. Ele a ajudou a se levantar do chão molhado. Ele a puxou para perto do seu corpo firme, colocando um braço protetor e possessivo ao redor dos ombros magros dela. Clara escondeu o rosto molhado de lágrimas no peito dele, soluçando baixinho de tanto alívio. Somente então, Henrique ergueu a cabeça e fixou o seu olhar escuro na irmã. Virgínia engoliu em seco, perdendo toda a pose de superioridade. O olhar do irmão não transmitia apenas raiva passageira, transmitia um desprezo frio, calculado e muito definitivo. Você passou de todos os limites aceitáveis da maldade humana hoje, Virgínia. Henrique declarou com a voz perigosamente baixa e controlada. O silêncio na sala era absoluto e aterrorizante. Você usou a dor de uma pessoa inocente para alimentar o seu próprio ego doentio e vazio. Eu só queria provar que ela não pertence ao nosso mundo refinado. Virgínia tentou se defender de forma patética. A voz dela vacilou pela primeira vez naquela noite. Olhe para ela, Henrique. Ela é uma selvagem. Ela destruiu o meu evento importante. Henrique deu um riso curto
e totalmente desprovido de qualquer humor ou simpatia. O nosso mundo refinado é uma mentira podre se for construído sobre a humilhação dos outros. Ele rebateu de forma implacável e muito severa. Ele olhou ao redor da grande mesa, encarando cada um dos seus sócios engravatados e suas esposas fúteis. O jantar de vocês está oficialmente encerrado. Ele anunciou com a voz firme de quem manda no próprio império. Eu peço que todos se retirem da minha casa imediatamente. Não há mais nada para ser celebrado neste lugar tomado pela inveja. Os convidados começaram a se levantar das cadeiras de forma apressada e muito constrangida. Ninguém ousou questionar a ordem do dono da casa. O clima estava denso e pesado demais. Em menos de 5 minutos, a grande sala de jantar ficou vazia, restando apenas os 2 irmãos e a jovem moça chorando baixinho. Virgínia estava parada no mesmo lugar, com as mãos tremendo de pura humilhação. O feitiço havia virado de forma violenta contra a feiticeira. Ela havia tentado destruir a dignidade de Clara, mas havia acabado sendo expulsa do próprio evento social. As consequências das nossas ações ruins sempre batem à nossa porta de forma implacável. O universo não perdoa quem brinca com a dor e com a esperança de quem não tem como se defender. Escreva nos comentários uma experiência em que você viu a justiça acontecer na sua vida. O seu relato pode renovar a fé de muitas pessoas que estão sofrendo injustiças hoje. Você humilhou o seu próprio sangue na frente dos meus convidados. Virgínia a acusou com a voz estridente e cheia de lágrimas de ódio. Você escolheu o lixo da rua ao invés da sua própria irmã. Eu escolhi a decência e a compaixão. Henrique corrigiu com uma calma assustadora. Ele não alterou a voz em nenhum momento. E preste muita atenção no que eu vou dizer agora, Virgínia. Você tem exatas 24 horas para arrumar as suas malas e deixar esta mansão. A mulher rica arregalou os olhos escuros, parecendo não acreditar naquelas palavras duras. Você não pode me expulsar da nossa própria casa paterna, ela gritou em puro desespero. Para onde eu vou? Eu sou da sua família. A casa está no meu nome e você tem dinheiro suficiente para comprar um bairro inteiro se quiser. Ele respondeu de forma fria e inabalável. Eu tolero os seus caprichos há anos, mas não vou permitir que você destrua a única luz que entrou nesta propriedade escura. Amanhã à noite, eu quero você fora daqui. Sem esperar por uma resposta histérica da irmã, Henrique virou as costas para ela. Ele manteve o braço protetor ao redor de Clara e a guiou gentilmente para fora da sala de jantar destruída. Eles caminharam em silêncio pelos corredores largos, deixando a toxicidade de Virgínia para trás. O ar puro do jardim noturno bateu no rosto de Clara como uma bênção refrescante. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que ainda galopava no peito. Henrique a levou até a varanda da casa dos fundos, o lugar que havia se tornado o porto seguro de ambos. Ele a fez sentar na pequena cadeira de madeira. Ele pegou uma caixa de primeiros socorros dentro da casa e voltou para a varanda. Com uma delicadeza extrema, ele lavou o pequeno corte na mão dela com água e um remédio cicatrizante. Ele colocou um curativo branco com movimentos muito lentos e cuidadosos. Clara observava o rosto daquele homem rico e poderoso. Ele estava ali, ajoelhado na frente dela, cuidando de um pequeno machucado físico como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo todo. O abismo social entre eles simplesmente não existia mais. Eu sinto muito, Clara. Ele sussurrou de cabeça baixa, ainda segurando a mão curada dela. Eu falhei em proteger você hoje. Eu nunca deveria ter deixado você sozinha com a Virgínia nesta casa imensa. A culpa não foi sua, Henrique. Clara respondeu com a voz muito doce e suave. Ela tocou o rosto masculino dele com a outra mão livre, sentindo a aspereza de uma barba por fazer. Você chegou na hora certa. Você foi o único homem na minha vida que não teve vergonha de me defender em público. Ele levantou os olhos escuros e profundos para encará-la sob a luz fraca da pequena varanda rústica.
Havia uma emoção tão forte e avassaladora naqueles olhos que Clara sentiu o próprio ar faltar nos pulmões. Não havia mais espaço para mentiras ou meias palavras entre eles. Nós passamos a vida inteira procurando o amor perfeito em lugares luxuosos e esquecemos que os sentimentos mais nobres nascem na simplicidade do dia a dia. A verdadeira conexão de almas acontece quando duas dores se encontram e decidem curar uma a outra. Se você chegou até aqui nesta história, isso prova que você tem um coração sensível e muito especial. Muito obrigado pela sua companhia fiel. Eu não defendo você apenas porque me sinto na obrigação de ajudar, Clara. Henrique confessou com a voz embargada e muito grave. Ele se aproximou um pouco mais do rosto dela, respirando o mesmo ar que ela. Eu defendo você porque você trouxe a minha própria vida de volta. Clara prendeu a respiração, sentindo um calor imenso invadir o seu peito castigado pelo tempo. Desde a noite em que nos conhecemos naquele viaduto gelado, eu não consigo parar de pensar na sua força e na sua coragem silenciosa. Ele continuou de forma apaixonada e muito sincera. Eu achei que o meu coração havia morrido junto com o meu passado. Mas ele está batendo forte agora, e está batendo por você. As palavras dele foram como a chuva caindo sobre uma terra seca e sedenta. Clara fechou os olhos, deixando as últimas lágrimas de dor caírem para dar lugar a um sentimento lindo e totalmente novo. Ela não era um fardo. Ela não era um projeto de caridade falido. Ela era uma mulher amada e muito desejada. Eu não tenho nada para oferecer a você, Henrique. Ela murmurou de forma muito humilde. Eu sou apenas uma moça simples. Eu não tenho posses, não tenho berço de ouro e não sei me portar no seu mundo rico. Ele sorriu de forma imensamente terna e muito verdadeira. Ele acariciou o rosto macio dela com o polegar grande e quente. Eu tenho dinheiro suficiente para nós dois vivermos 1000 vidas seguidas, Clara. Ele respondeu com convicção absoluta. O que eu não tinha era um motivo verdadeiro para acordar sorrindo de manhã. E você me deu esse motivo sagrado. Ele não tentou beijá-la de forma apressada. O respeito que ele nutria por ela era maior do que qualquer impulso repentino. Ele beijou apenas as costas da mão dela, selando uma promessa silenciosa de lealdade e muito cuidado para o futuro incerto. Eles tinham todo o tempo do mundo para construir algo lindo e sólido. Os dias que se seguiram trouxeram uma verdadeira revolução para a grande propriedade da família. Virgínia arrumou as suas coisas e foi embora da mansão no dia seguinte, esbravejando ameaças vazias que ninguém fez questão de escutar. A saída dela levou embora toda a energia pesada e arrogante que sufocava a casa grande. Dona Lourdes chorou de alegria ao ver a paz finalmente reinar naquele lugar. Clara deixou de ser apenas a moça humilde da limpeza para se tornar a companheira de todas as horas de Henrique. O amor entre eles não precisou de roupas caras ou de jantares de gala para florescer lindamente. O sentimento nasceu nas longas conversas noturnas na varanda da Casa dos Fundos. Nasceu nas manhãs ensolaradas em que os dois cuidavam das flores do jardim de joelhos na terra. Nasceu no respeito mútuo e na compreensão das dores do passado que não podiam mais machucar o presente brilhante. Eles não se casaram do dia para a noite. Eles escolheram curar as próprias feridas com muita paciência e respeito aos próprios limites. Henrique voltou a sorrir abertamente e assumiu o controle das suas empresas com uma nova e poderosa energia vital. Clara voltou a estudar e encontrou a sua verdadeira vocação na vida. O viaduto escuro e gelado ficou no passado como um pesadelo distante. Uma mera lembrança de que o fundo do poço pode ser também o ponto de partida para a maior subida das nossas vidas. O destino caprichoso havia transformado a maior tragédia em uma linda história de recomeço e salvação mútua. A vida é feita de ciclos, de escolhas difíceis e de momentos em que precisamos decidir se vamos desistir ou continuar caminhando. O amor verdadeiro não olha para as roupas que vestimos, mas para a alma que carregamos no peito. Às vezes,
As mãos mais sujas de trabalho duro são as únicas capazes de limpar um coração cheio de dores e de tristezas antigas. Todos nós merecemos uma segunda chance para ser feliz e para encontrar o nosso lugar de paz neste mundo confuso. E eu deixo uma pergunta sincera para você refletir hoje. Qual foi o momento mais difícil da sua vida em que alguém estendeu a mão para te levantar do chão? Compartilhe a sua experiência nos comentários. A sua história de vitória pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima história narrada.